Gostaria de dizer para os irmãos que já apanhei muito com essa palavra, porque quando a gente vem aqui ministrar e a gente vai buscar a palavra, a gente vai estudar a palavra, a gente apanha. Primeiro Deus fala com a gente, depois fala de novo. E quanto mais você fala, mais Deus vai falando conosco. Amém? Então eu quero repartir parte disso com os irmãos. A minha palavra que eu tive meditando é sobre quebrantamento. Quebrantamento. Tudo que aconteceu com o Daelso aqui, que testemunhou, irmão, nós estamos começando praticamente assim como o Daelso foi no final, né, testemunhando o que é um quebrantamento. E isso foi muito bom, me animou bastante. E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de levar os irmãos antes em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Aleluias. O versículo começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve no nosso Salvador. E qual que é esse sentimento, irmãos? Olhemos para Jesus aqui, porque se nós não entendemos o que vai nos falar nesta passagem, do versículo 5 ao versículo 11, nós não podemos nos entender o que é quebrantamento. Porque o maior exemplo de quebrantamento para nós se chama Jesus. Amém? Nenhum sentimento não devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E onde estava Jesus, irmãos? Vamos aqui olhar para Jesus. Pensa na maior eternidade, lá nos céus dos céus, antes da fundação do mundo. Jesus estava ali participando de todas as coisas. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei, participou de toda a criação do homem, da nossa criação, participou da nossa vida, sabe todas as coisas, estava no domínio de tudo, de todo o conhecimento do universo, desde o macro até o micro. O Senhor Jesus estava ali. E a palavra fala assim, vamos continuar aí no versículo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Começa aqui o quebrantamento do nosso Senhor. Ele, como Deus todo-poderoso, com todo o poder nos céus, na terra, em todo o universo, no presente, no futuro, o Senhor teve a humildade de não ser igual a Deus. Eu gostaria que os irmãos pensassem bem nisso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O Criador se tornou em semelhança de homens. Deixou a tua glória, deixou a glória do excelso, por livre e espontânea vontade, e se tornou homem, homem de carne, homem osso, e veio aqui morar, nasceu de uma esposa, nasceu de uma mulher, e veio morar entre os homens, se fez homens como nós, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o que estava e que está acima de todas as coisas. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana. Além de todo esse esvaziamento, ele foi reconhecido como figura humana. Os irmãos têm noção, não sei se os irmãos têm noção da dimensão do que é isso. Os irmãos sabem o que é um verme? Quem sabe o que é um verme aqui, aquele bichinho pequenininho? É como se o Criador, é como se nós, ou o Criador, se tornasse um verme. Um serzinho insignificante. Aquela minhoquinha que não tem nenhum valor, nenhum sentimento. Isto que Jesus fez é comparado a isso, irmãos, para a gente ter uma noção de grandeza, de esvaziamento. Foi abaixando, foi descendo, foi descendo, foi descendo e se tornou nada. Porque toda a glória e todo o poder estava na mão do nosso Senhor. E Ele se fez homem. A palavra fala que Ele foi reconhecido em figura humana. O que é ser reconhecido em figura humana? Todos os sentimentos humanos Jesus teve. Toda dor, fome, sede, cansaço, sono. A si mesmo se humilhou, e o Senhor foi se humilhando, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu chamo a atenção para esses irmãos que esta passagem, irmãos, não é para a gente fazer uma comparação de nós com Jesus na obra dele. Esses 5 versículos aqui, Paulo nos traz toda a obra de salvação e de redenção em Cristo Jesus. Então nós não devemos nos comparar àquilo que Jesus fez. Eu poderia morrer numa cruz. Não é isso que Paulo está falando. Quando fala que tenhamos o mesmo sentimento. Não é para fazer uma comparação, porque nós nunca, e homem nenhum vai conseguir, e ser humano nenhum, e nenhum ser, em lugar nenhum, vai poder fazer esta obra que Jesus fez na cruz. De sendo um Criador, um soberano, se tornar um ser humano. Amém? Então é algo assim muito grande. E a palavra fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando fala morte de cruz, por que Paulo está falando aqui morte de cruz? Porque essa morte era a morte mais horrenda, a morte mais humilhante. O Deus soberano, o Deus supremo, sendo humilhado, sendo injuriado, sendo sacrificado, sendo coroado numa brincadeira irônica, que colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Filho de Deus, meus irmãos. Isso que fizeram com Jesus. Foi cuspido. Por isso que Paulo fala morte de cruz, uma morte sacrificial, uma morte de dor, uma morte de exposição. Que quando ele subiu naquele monte e pregaram Jesus lá, todo mundo pôde ver aquela vergonha sobre o nosso Salvador e Redentor. É isto que Jesus fez. E vocês sabem por quê? Por minha causa, por sua causa. Por amor, irmãos. Por amor a Deus. Por amor à obra, por amor ao Pai. Isto foi o que Jesus fez. Isto é um verdadeiro quebrantamento, esvaziamento. E a gente vendo que num quebrantamento, através da vida de Jesus, ele foi descendo, foi descendo, foi descendo, e quando morreu, venceu a morte, e depois no versículo 9, começa a redenção. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Através do quebrantamento de Cristo, Ele não fez e ficou ali, mas Deus o ressuscitou e o exaltou. O Senhor voltou ao trono, porque quando Ele desceu, o trono ficou vazio. Deus Pai ficou lá, e o Deus Filho desceu,
e se esvaziou, e o trono ficou vazio. Na exaltação, o nosso Deus voltou ao trono glorioso, o qual está hoje assentado, está lá olhando por nós, intercedendo por nós, como diz a palavra. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Cristo, esse é a nossa razão, aquele que morreu por nós, se entregou por nós. E hoje, irmãos, se estamos aqui, é porque Cristo fez esta obra. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Através dessa obra gloriosa, temos acesso a Deus, através de Jesus, se achegamos ao Pai. Não tem outro que possa nos aproximar do Pai. Não tem outro que possa nos levar a essa exaltação, a essa redenção. Só Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eterno. E através dessa obra de Cristo, é que nós somos chamados de cristão, irmãos. Por isso somos cristãos, porque nós cremos nesta obra. Por isso nos reunimos aqui hoje, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque cremos num Cristo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para estar com Ele em adoração. Não podemos nunca, nós como cristãos, perder essa referência. Esquecer desta obra gloriosa que o Senhor fez por nós. E a dimensão e a grandeza que é esta obra, irmãos. Não é só, eu sou cristão, eu sou crente. Não, irmãos, é esta obra, uma coisa que tem que estar nua e patente diante dos nossos olhos todos os dias, não só aos domingos, aos sábados, ou quando nos reunimos, mas é todos os dias, em todos os momentos, em toda situação. Esta obra tem que estar diante dos nossos olhos. Não podemos nunca correr o risco de esquecer desta obra, porque quando nós esquecemos de olhar para esses versículos, para essa obra de Cristo Jesus, corremos o risco, irmãos, de amar a igreja mais do que a Cristo, de amar a comunhão mais do que a Cristo. Corremos o risco de, aqui como seres humanos, agradável é estarmos juntos, mas é em função de Cristo, tudo é por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, nesses versículos, existem dois exemplos: humildade e exaltação. Amém? Falamos aqui, e o irmão deu o testemunho, e já falaram muito aqui, a respeito de gratidão. Será que estamos sendo gratos a Cristo quando olhamos para esta obra, irmãos, para esta cena? Gratidão. O homem não conseguimos ter gratidão a Deus se não entendemos tudo isso que Jesus fez por nós. A gratidão, irmãos, é algo que determina as nossas ações. Se eu tenho gratidão a Cristo, as minhas ações vão ser em direção a Cristo. Se eu tenho gratidão por uma pessoa, eu vou fazer tudo por aquela pessoa. Se eu tenho gratidão por qualquer coisa, vão ser favoráveis em tudo aquilo. Será que estamos sendo gratos a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida? Amém? Glória a Deus. Então, o que é quebrantamento? Quebrantamento é saber quem somos nós. Nesse quadro que eu apresentei aqui para Jesus, que a palavra nos está trazendo à memória, porque não é nenhuma novidade, quem somos nós? Temos que saber quem somos nós, diante de tamanha obra. Temos que reconhecer as nossas limitações, isso é quebrantamento, é nos humilharmos, submetermos à vontade de Deus. Sentimento de quebrantamento, irmãos. Aliás, quebrantamento não é um sentimento, é uma decisão.
Se quando olhamos para Cristo, olhamos para essa obra, olhamos para essa palavra que nos é falada, se nós sentimos gratidão, nós vivemos em função daquilo. Isso é cristianismo, isso é vida cristã, isso é crente, isso é discípulo, isso é servo de Deus. Eu sou grato a Cristo pelo que Ele fez por mim e pelo que Ele ainda vai fazer. Amém? Quebrantamento não é uma experiência. Eu me lembro quando eu me converti, eu tive várias experiências de quebrantamento. Os irmãos mais velhos que me acompanharam aqui sabem disso. Meu coração se quebrantou. Eu me grudava nesses irmãos. Eu queria a palavra, eu tinha fome e sede da palavra. Mas foi para aquele momento. A minha vida foi continuando e eu tenho que me quebrantar a cada dia, porque todo dia esta palavra está diante dos meus olhos. É todos os dias, como o irmão disse ali, a nossa salvação diante de Cristo é todos os dias. Não foi lá há 33 anos atrás somente. Ela é diária, constante na nossa vida. Então o nosso coração tem que se quebrantar diante de Deus todos os dias. Amém? Então, quebrantamento é um modo de vida. O cristão tem que andar quebrantado diante de Deus. E quando nos quebrantamos diante de Deus, o Espírito Santo de Deus vem nos abençoar, vem estar conosco e nos mostrar coisas grandes que não sabemos. Vem trazer aquelas maravilhas que não entendemos, como foi o testemunho do irmão aqui, coisas que nós nem esperamos. Amém? Glória a Deus. Um dos maiores exemplos de quebrantamento humano, eu estou falando agora de Cristo, agora vamos para um testemunho humano na Bíblia, foi o nosso irmão Davi. Davi, quando ele pecou e mostrar o pecado dele, ele falou assim: eu me arrependo diante de Deus. Eu me arrependo. E no versículo 17 do Salmo 51, vamos abrir lá. Salmo 51. Um salmo bem conhecido, um salmo que segundo os especialistas, os estudiosos, depois do Salmo 30, do Salmo 23, esse é um dos salmos mais lidos da Bíblia, porque é um salmo que nos traz fé, nos traz esperança, é um salmo que todo mundo gosta de ler, porque faz desse salmo uma oração, e porque ela é verdadeira, é um salmo restaurador, é um salmo que cura nosso espírito, apacenta a nossa alma, quebranta o nosso coração. Então, isso é bom, mas não adianta somente a gente ler o salmo, temos que viver. E no Salmo 51, versículo 17, fala assim, irmãos: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O que é um sacrifício agradável a Deus, irmãos? Espírito quebrantado, coração contrito. Eu louvo a Deus porque muitas vezes a gente fica assim eufórico em falar, mas eu vi aqui Deus, como eu me alegrei aqui com o testemunho do Daelso, de saber a manifestação do corpo de Cristo na situação do irmão, que eu nem imaginava, irmãos. Irmãos orando, irmãos se importando com o irmão, e todo o testemunho que ele já disse aqui. Eu me alegro porque eu vejo que a igreja não está dormindo, a igreja está acordada. Isto é coração quebrantado, a igreja está atenta ao acontecimento, ao meu irmão que está do lado. Não é só um abraço aqui quando nos encontramos no domingo, é todos os dias. Eu tenho visto o amor dos irmãos em cada um, dentro daquilo que ele é especial para mim e para Deus. Muito grande, muita dedicação no nosso meio. Então eu me alegro com isso, porque através do que aconteceu com o Daelso, nós
devemos nos alegrar mesmo, irmãos, porque estamos vendo o corpo funcionando. Amém? Então, e o que Deus quer? Qual que é o sacrifício agradável para Deus? É vir aqui e ficar sentado todo domingo louvando a Deus e cantando a Deus, participar de todos os encontros? Não. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração de amor para Deus. Eu vou porque eu amo a Deus, porque a semana foi boa. Eu vou no encontro porque a semana não foi boa, mas eu vou porque eu amo a Deus. Esse é o sentimento do coração quebrantado. Isso é o que agrada o coração do nosso Deus. O Salmo 34, aí perto ainda, 8, fala assim. Salmo 34, versículo 8. 18, aliás. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado, e Deus salva o oprimido. Isto é coração, isto é Deus, isto é louvor agradável a Deus. Ainda em Isaías 57, vamos abrir, Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Aleluias. Quando eu estive meditando essa palavra, eu descobri esse versículo, que muitas vezes passei por ele, mas nunca nem me toquei. Mas quando Deus me falou, aliás, o que me levou a estar ministrando essa palavra, há muito tempo já, foi aquela música, Quebrantamento, que nós cantamos aqui, quando olho para a cruz. Temos que olhar para a cruz todos os dias, irmão. Não é só cantar música, não. Olhar todos os dias para a cruz. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contridos. Aleluias. O que a palavra está nos dizendo? O soberano tem duas moradas apenas, irmãos. O mais alto céus e o coração do contrido. Duas moradas tem Deus. O mais alto céu, a mais alta glória, Ele mora, e no coração do contrido. É aqui que Deus mora. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E o contrário de tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos, o contrário de quebrantamento, é o quê? Quem se arrisca? O que é o contrário de quebrantamento? Soberba, orgulho e muitas outras coisas, irmãos. Isso é o contrário de quebrantamento. 1 Coríntios 1, vamos lá. 1 Coríntios 1, capítulo 25 ao 29. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 ao 29. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai. Pronto, tem mais 15 minutos só. Irmãos, reparai, pois a vossa vocação, visto que me foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Aleluias. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. O Senhor não aceita nenhuma vanglória diante dele, irmãos. Por mais que você faça, por mais que nós nos esforçamos para abençoar os irmãos, para ajudar, nada disso é comparável à obra gloriosa de Cristo que nós vemos aqui no começo, irmãos. Então não é motivo para nós nos vangloriarmos de nada disso. Tudo isso é nada. Cantamos uma música aqui que fala assim: eu nunca vou saber o preço do meu pecado lá na cruz. Nada. Não se vanglorie de nada, irmãos. Esvaziamento é o que o Senhor Jesus nos está falando lá em Filipenses 2:5. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É sentimento. Se eu faço alguma coisa, principalmente aqui no meio da igreja, no meio do povo de Deus, eu não tenho que me gloriar em nada. É para Deus, é para Cristo. Se houver algum sinônimo de glória, Deus não vai abençoar, irmãos. E mediante tudo isso, eu vou ter que correr um pouco. Onde estamos nós hoje? Em que situação nos encontramos? Agora nós vamos meditar aqui. Eu vou entrar direto na alma agora. Na alma de cada um. E cada um vai se meditando e vai pensando. Uma comparação aqui do orgulhoso e do quebrantado. O orgulhoso procura falhas nos outros, é crítico e maldizente. Amém? O quebrantado tem uma profunda consciência das próprias necessidades espirituais e considera os outros superiores a si mesmo. Isso é quebrantado. Amém? Orgulhoso, maldizente. O orgulhoso tem sempre a necessidade de provar que está certo. Não, eu estou certo. Todo mundo está errado. Eu estou certo. O irmão faz errado. É só eu que estou certo. O quebrantado reconhece que pode errar. É tão difícil reconhecer que nós podemos errar, não é, irmãos? Ainda mais quando você se empenha a fazer alguma coisa e acha que é a melhor coisa do mundo. Mas não é. Sempre tem o mais humilde. O orgulhoso defende o seu tempo, seus direitos e sua reputação. O quebrantado renuncia aos seus direitos. Aleluia. Quanto que nós nos enfurecemos diante dos nossos direitos? Como que nós crescemos diante dos nossos direitos? Não só aqui na igreja, mas no mundo, no nosso dia a dia, nas nossas casas, no nosso trabalho, escola, dentro de casa. Quantas e quantas vezes? O orgulhoso quer sempre ser servido e ter sucesso. O quebrantado deseja sempre servir para que os outros sejam bem-sucedidos. O orgulhoso sempre quer ser servido. O quebrantado deseja servir para que os outros tenham sucesso. Eu me alegro com o sucesso do meu irmão, do meu companheiro de trabalho, do meu vizinho, da minha família. O orgulhoso busca ser reconhecido e estimado. Sempre faz alguma coisa querendo reconhecimento. Fica magoado com os outros quando são promovidos e ele esquecido. Quem que não é assim? Mas aquele lá não sei o quê, aquele que está ganhando mais, o outro que não sei o quê, mas aquele irmão, só ele que fala no microfone, por que eu não falo? Eu também quero. Irmãos, nós somos assim, coisa de ser humano. E o Senhor Jesus nos fala lá, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele tinha o direito de ser o primeiro. Esvaziou. O quebrantado reconhece que é indigno e se emociona quando é usado por Deus. Ele se alegra com a vitória dos outros. Isso é um quebrantado, se alegrar quando o irmão vai bem, quando o irmão compra um carro novo, quando o irmão muda de casa, quando o irmão casa, quando acontece uma coisa boa na casa com o irmão, nós temos que nos alegrar com os vizinhos, com os parentes, com qualquer pessoa.
Amém? O orgulhoso sempre responsabiliza os outros pelos seus problemas. Quando é criticado, então, é intratável e se defende sempre. Sempre na defesa. O quebrantado reconhece os seus erros e recebe as críticas com um espírito humilde, disposto a aprender. Ô irmão, glória a Deus que você me falou. Glória a Deus que você está me mostrando. Eu achava que eu estava certo. O orgulhoso espera que o outro venha lhe pedir perdão quando há desentendimentos. O quebrantado busca a reconciliação sem se preocupar com a atitude da outra pessoa. Foi o que Jesus fez. Bateram na face dele, ele virou a outra. Aleluias. O orgulhoso se compara com outras pessoas, acha que faz tudo certo, não tendo nada do que se arrepender. O quebrantado reconhece que necessita da misericórdia e de uma constante atitude de arrependimento. Será que conseguimos entender isso, irmãos? Isso tem que ser olhando para aquilo que nós falei aqui no começo, tem que ser olhado para a cruz de Cristo. Para a cruz eu vou, né? Como é que a gente canta aí? É linda a música. Né? Como é que é? Sempre quando cantar essa música, os irmãos, eu gostaria que os irmãos pensassem nisso, porque aquela música é uma oração de atitude, é uma atitude de mudança, de um passo para frente. Não é algo assim, ai que lindo a música. Não, é vida, irmãos. O orgulhoso acha que não precisa de mudança, mas sempre tem certeza que os outros precisam de mudar. Eu não preciso mudar, mas aquele tem que mudar. Ah, aquela irmã tem que mudar, aquele irmão. A gente sempre é assim. Estou falando por mim, tá? Por isso que eu falei, se alguma dessas atitudes for nos irmãos, vamos se quebrantar, irmãos. Tá? O quebrantado reconhece que necessita constantemente da necessidade de um novo encontro com Deus. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso olhar para o que Jesus fez naquela cruz por mim. Amém? Em Mateus 5:3 fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha aqui que Jesus fala, irmãos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Toda aquela obra de Jesus na cruz que ele fez, se ele não tivesse se humilhado, não teria dado certo. Ele se humilhou, se esvaziou, mas depois o que aconteceu? Voltou para o trono em glória. E assim somos nós, irmãos. Segundo a Crônicas 7,14, bem conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se converter, se humilhar e orar. Eu pergunto aqui para os irmãos, quantas vezes vocês têm chorado nos pés do Senhor? Quantas vezes choramos aos pés de Cristo, aqui na reunião mesmo? Quantas vezes choramos por compaixão por aquele irmão que está passando uma necessidade, uma dificuldade, um irmão enfermo? Temos que quebrantar para que Deus ouve a nossa oração, através do quebrantamento. Se o nosso povo aqui, se houver um quebrantamento total, essa cidade inteira vai se converter, irmãos. Essa gripe, essa dengue vai sarar, irmãos. Nós temos que ter compaixão das vidas. Eu nunca tive dengue, mas todo mundo fala que é uma coisa horrível. Quem que deseja dengue para alguém aqui? Por isso nós temos que orar, se quebrantar diante de Deus, para que Deus possa abençoar a nossa vida, é a vida das pessoas. Amém? Quem que Deus vai ouvir? Coração quebrantado. Coração que se derrama na presença de Deus. Mediante de tudo isso, terminando já, o que fazer então, amados? Primeira coisa, enxergar quem é Deus e quem realmente somos. É o que eu disse, olhar para a obra de Cristo e ver onde que eu estou nela. O que representa aquela obra de Cristo ali, de Filipenses, na minha vida.
aí sim eu vou saber onde que eu estou. Se aquilo me arrepia quando eu leio aquela palavra, irmão, uma palavra majestosa essa de Filipenses, que nos arremeta lá nos mais altos céus, e de repente ela nos traz lá no inferno da cruz, e depois da cruz, ela nos leva de volta ao grande céu, porque é para lá que nós vamos, na glória em Cristo Jesus. Isso nós temos que arrepiar, nós temos que chorar diante disso todos os dias da nossa vida. O que fazer então? Pedir perdão e clamar a Deus por misericórdia. Aprender a reconhecer e verbalizar a nossa necessidade espiritual, irmão. Uma coisa importante que eu aprendi aqui. Sou eu que preciso de transformação e não o meu irmão, sempre. Sou eu que preciso, não o meu irmão. Jesus escolheu 12 lá, uma turma que parecia que era boa, mas tinha gente de tudo quanto é jeito. E Ele amou todos. Devemos ter uma atitude de obediência a Deus. O que é atitude? Atitude é a capacidade de transformar os nossos pensamentos em ações. Eu penso, eu vou transformar isso em ação. Se eu vejo Cristo ali, o que o Senhor nos manda fazer? Orar, abençoar, ministrar, pregar. Se comprometer, comprometimento. O Senhor Jesus quer que nós nos comprometemos com Ele, primeiramente com Ele, e depois com os irmãos, com a igreja, com a obra, com o presbitério, com os discipuladores, com os discípulos, com os incrédulos. Temos que nos comprometer, irmãos. Isso é comprometimento, é isso que temos que fazer diante da administração. Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluias. A palavra de Tiago fala isso. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Deu horário aí, turma? 2 minutos. Aleluias. Então, irmãos, o que temos que fazer? Nos ajoelhar e reconhecer a nossa dependência de Deus, pedir perdão. Começar, irmãos, quando olhamos para esse testemunho de Cristo, de Filipenses 2:5, nos comprometer em testemunhar a Cristo, nos comprometer com os irmãos e com a igreja, já falei aqui, falar de Jesus para os incrédulos, seguir adiante, não abaixar a cabeça. Eu sempre falo, crente não anda com a cabeça baixa, é sempre olhando para a cruz, olhando para Cristo, olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Amém? Não abaixe a sua cabeça, aconteça o que acontecer. Aleluias. A gente pôde aqui acompanhar a Niela esses dias aqui, os irmãos acompanharam, acho que a maioria da igreja viu o sofrimento dessa irmã, dessa família lá com o pai enfermo. Eu sei porque eu passei por isso também. Não é porque o pai partiu que eu vou ficar desesperado e perder o controle das coisas. Cristo é o meu controle, Jesus é o nosso controle. Ele é a minha alegria, em todos os momentos Ele está comigo, me sustentando. Como o Daelso disse, fiquei tranquilo, porque eu não sei, parece que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida. Ele creu, irmãos, e Deus fez, e assim temos que ser nós também. Levante a cabeça, assim temos que caminhar, porque Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o amado, o adorado da nossa vida. Amém? E Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Creia nisso.